O que tem a ver com Portugal a tentativa de assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico? Tem, e isso vamos explicar neste programa. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre, este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Começamos então por falar da tentativa de assassinato de Robert Fico e de algo que existe em Portugal e que pode ligar-se ao indivíduo que tentou assassinar Robert Fico. Um indivíduo chamado Juraj Šintula tentou assassinar o primeiro-ministro da Eslováquia. Quem é este indivíduo Juraj Šintula? Era um indivíduo que fundou um partido que se chamava Movimento contra a Violência. Era um indivíduo que falava diariamente contra os ciganos, contra os estrangeiros. E era um indivíduo que se dizia patriota, mas exaltava o governo traidor de Joseph Tiso, que, como governo fantoche de Hitler, esteve a governar a Eslováquia entre 1939 e 1945. Isto é, os que se dizem patriotas apoiaram um governo traidor da Eslováquia. Felizmente, Robert Fico parece que vai sobreviver a esta tentativa de atentado, mas fica o perfil desse indivíduo que o tentou assassinar. Um indivíduo que faz uma campanha contra os ciganos, contra os estrangeiros, que funda um movimento contra a violência, mas que simultaneamente apoiou um primeiro-ministro fantoche, um indivíduo totalmente dependente de Hitler, o tal Joseph Tiso, que governou a Eslováquia durante cerca de 6 anos. Em Portugal, nós temos também gente assim. Percebam, quem é que fala contra os ciganos? Quem é que fala contra os imigrantes? Quem é que exalta a pátria, mas simultaneamente tem no seu gabinete de trabalho ou eventualmente até na sua mesa de cabeceira uma fotografia de Salazar? Não nos devemos iludir. Este indivíduo, Juraj Šintula, fundou esse movimento contra a violência. E era precisamente este indivíduo que cinicamente fundou este movimento, foi o exemplo da maior violência que aconteceu na Eslováquia no dia 15 passado. É importante que as pessoas percebam quem é quem e depois vejam até que ponto é que estar ao lado desses indivíduos que estão contra os ciganos, que estão contra os imigrantes, que se dizem nacionalistas, isso é uma atitude ou de alguém que foi enganado ou de alguém que é verdadeiramente um criminoso. Daqui passamos para aquilo que aconteceu esta semana com a audição de Ana Jorge e da Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Aquilo que mais espanta é o descaramento da Ministra do Trabalho em dizer que Ana Jorge se beneficiou ela própria quando
ela pelo menos devia saber, é o mínimo que se lhe devia exigir, que soubesse que quem fixa os vencimentos da mesa da Santa Casa da Misericórdia não é a própria mesa, mas sim o ministro que a tutela. Era o mínimo que se lhe exigia e, pelos vistos, ela nem sabia disso. Ela, a ministra da tutela, não sabia isso. Por outro lado, veio dizer que sabia muita coisa sobre Portugal, mas não sabia nada sobre aquilo que se passou no Brasil e que causou graves prejuízos, pelos vistos agora cerca de 80 milhões de euros, à Santa Casa da Misericórdia. Por outro lado, Ana Jorge, com grande dignidade, e esperamos que também com coragem, que tome as iniciativas judiciais que se mostrarem cabíveis para o caso, Ana Jorge mostrou que ela própria tomou a iniciativa de baixar de 100 mil para 50 mil o plafond de despesas que lhe estavam atribuídas. E aos outros membros da mesa, de 50 mil para 25 mil. Ao contrário do que diz a ministra, e ela devia saber isso, ou se não sabe, pois demonstra uma enorme incompetência, ela devia saber que Ana Jorge, em vez de se beneficiar ela própria, ela baixou o valor daquilo que tinha disponível para ela usar para metade daquilo que antes era concedido a outros administradores da Santa Casa da Misericórdia. Por outro lado, claro que o Governo continua a dizer que não há saneamentos, mas ainda agora mais um saneamento, mais um afastamento de gente que a ministra levou a cabo no seu ministério. A atual ministra do Trabalho e da Segurança Social é o exemplo claro do cinismo. Ela diz que aquilo que pretende é apenas fazer com que as instituições funcionem, mas, na verdade, aquilo que ela está a fazer é encher de jobs for the boys os lugares importantes que ela quer dominar. Podia fazê-lo de uma maneira muito simples e direta, dizendo que não confiava, mas não. Ela não se limita a isso, ela insulta, ela enlameia pessoas que são muito mais competentes do que ela e, inclusivamente, falta a verdade no que toca à informação que Ana Jorge afirma que lhe prestou e ela nega. Provavelmente nega porque se calhar não recebeu, se calhar nem leu a informação que Ana Jorge lhe enviou. Não nos admirávamos que o fizesse porque, afinal de contas, ela já demonstra uma grande ignorância em muitas coisas que dizem respeito à Santa Casa da Misericórdia, coisas essenciais para a Santa Casa da Misericórdia, portanto, nestas também não nos custa a crer que ela fale com ignorância dos factos. E daqui passamos para a Ucrânia. A Ucrânia, que neste momento está a sofrer um embate na zona de Kharkiv, e embora Putin tenha dito que não queria conquistar Kharkiv, a verdade é que seria muito difícil ele conquistar Kharkiv. Kharkiv tem cerca de 3 milhões de habitantes, é muito maior que Stalingrado e sabemos o que sucedeu a Hitler em Stalingrado. Por outro lado, Hitler tentou conquistar Leningrado, a norte, na zona do Báltico, agora São Petersburgo, e também falhou. Um cerco de 3 anos não conseguiu fazer cair Leningrado. Ora, sabedor disto, certamente que Putin
não quer tomar Kharkiv. Mas, sem dúvida nenhuma, está a fazer um desgaste enorme nas forças da Ucrânia e está a fazer com que a Ucrânia tenha de convocar reservistas para a frente de batalha. Gente que nem sequer está bem treinada, gente que não tem experiência de guerra, eventualmente gente que está já até bastante acima dos 45 anos, que é a média de idade do exército ucraniano. Portanto, a Rússia está a fazer um enorme desgaste nas forças armadas ucranianas. E queremos que vai procurar forçar o colapso da Ucrânia antes das eleições americanas. Porque isso seria uma forma de Trump, aliado de Putin, ter mais um trunfo na manga para conquistar o poder, para derrotar Biden. E, infelizmente, aquilo que vemos é que realmente Trump tem muitas hipóteses de derrotar Biden, porque tem todo o apoio do complexo militar industrial, que é a grande tragédia dos Estados Unidos da América. Infelizmente, os Estados Unidos da América têm como indústria essencial a indústria de guerra e, embora sendo a indústria mais lucrativa, é uma indústria que não tem efeitos reprodutivos na sociedade. Em vez de investir na produção de bens que são verdadeiramente úteis à sociedade e em que pode competir a nível mundial, beneficiando o mundo desses bens, os Estados Unidos investem sobretudo na indústria militar e, com isso, afundam-se cada vez mais. Porque Trump, aquilo que vem dizer é que os Estados Unidos têm muitos imigrantes. É uma falsidade total. Os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes. Numa área idêntica à da China, que tem 1.400 milhões de habitantes. Isto é, os Estados Unidos têm 4,5 vezes menos de população da China e aquilo que eles precisam é de mais população que só pode vir de outros países para terem mais poder económico. Infelizmente, é o contrário disso que quer a atual liderança de Biden, quer a liderança de Trump, que provavelmente virá a seguir devido aos erros crassos que a administração de Biden está a cometer, pois é isso que Trump irá fazer, uma luta sem tréguas contra os imigrantes, não percebendo ele que os imigrantes são essenciais para os próprios Estados Unidos da América. E mais, não se lembrando que os seus antepassados, nomeadamente os seus avós, também eles próprios eram imigrantes vindos da Irlanda. Cá em Portugal, novamente, temos a mesma coisa. Temos partidos que se dizem contra os imigrantes e que, afinal de contas, se esquecem que Portugal é um país de imigração e que deve tratar de igual modo os imigrantes, aqueles que vêm para Portugal, como os outros países trataram os imigrantes portugueses, ou melhor ainda, se possível, porque muitos países que beneficiaram da imigração portuguesa, infelizmente, não trataram, sobretudo nos anos 60 e 70, não trataram tão bem como isso os imigrantes portugueses. Finalmente, algumas breves palavras para o conflito israelo-palestiniano. Netanyahu, que dizia que tinha eliminado completamente a resistência palestiniana no norte
e no centro de Gaza, pois, afinal de contas, está novamente a combater o Hamas no norte, em Jabalia. É um exemplo do fracasso maior da aventura de Netanyahu e do seu governo de extrema-direita. Já tínhamos falado aqui que Netanyahu já perdeu esta guerra. Aquilo que está a suceder no norte de Gaza é uma prova de que ele está a fracassar completamente no seu propósito de liquidação do Hamas, e isso vai-se notar ainda mais ao longo dos tempos. Agora, ele tem indivíduos completamente loucos à volta dele, loucos criminosos, como o ministro das Finanças, Smotrich. Esse indivíduo está a exaltar as atitudes que continuam a existir de colonos judeus que entram na Cisjordânia, que expulsam os palestinianos das suas casas, que tomam as suas terras com o apoio dos militares israelitas. Esse criminoso, infelizmente, está a ter a própria proteção de Netanyahu e do governo de Netanyahu. E, infelizmente, cada vez mais, devido a atitudes destas, a possibilidade de uma convivência entre palestinianos e judeus é cada vez menor. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, coloquem gosto e, sobretudo, subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.